Olá, criptomaníacos! Eu avisei para vocês que esse negócio de moeda digital estatal daria problema. E eles começaram. Agora, os governos querem colocar validade no seu dinheiro, te impedindo de fazer poupança e forçando você a gastar o dinheiro na hora que eles querem para aquecer a economia. Será que isso vai dar certo? Hoje eu vou fazer diferente, ao invés de te pedir aquele like tradicional, eu vou comprar o seu like. E como que eu vou comprar? Eu vou te dar uma indicação de livro que tem a ver com esse tema, que são livros fantásticos. O primeiro é O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, do incrível Murray Rothbard. Tá aqui, é um livro fininho, tá? Para quem não gosta de ler aí, ó. Olha só a finura desse livro, fácil de ler e um livro muito importante, então recomendo muito para vocês. E o segundo livro é A Desestatização do Dinheiro, do Prêmio Nobel Friedrich Hayek. Está aqui na minha mão também. Também é um livro um pouco mais fino, apesar do Hayek não ser tão fácil de ler, tá? Então aqui os dois livros. E agora, como é que você paga essa recomendação importante aqui? Senta o dedo nesse like. Bom, vamos começar aqui com o assunto, tá aí na tela para vocês. Saiu essa matéria na Block Trends, mas não é a matéria original, tá? Eu vou até ler a original em inglês para vocês, que é mais completa. Mas aqui na Block Trends, vocês estão vendo aqui um celular com a nota do papel moeda chinês, né, que agora está virando digital. A China é o primeiro país a digitalizar o dinheiro, né? Então agora o dinheiro não é mais só em papel, é um dinheiro oficialmente digitalizado. E aqui eles falam: China lança moeda digital e testa dinheiro com prazo de validade para estimular consumo. Isso é extremamente assustador e eu vou mostrar para vocês o porquê. Como eu disse, eu vou abrir a matéria original, que é essa aqui do The Wall Street Journal. Aqui está mais claro, né? Um celular e a nota da moeda chinesa. Vamos ler aqui um pouquinho, eu marquei as partes mais importantes, né? Eles falam a mesma coisa, China cria a sua própria moeda digital, a primeira de uma economia grande, né? De uma economia relevante. Eles falam aqui na matéria: há 1000 anos atrás, a China inventou o papel moeda. Vocês sabiam? Foi a China que inventou o papel moeda. Agora, o governo chinês está criando o primeiro dinheiro digital. Uma nova forma de dinheiro que pode sacudir os pilares do poder americano. Vocês provavelmente lembram da Guerra Fria, aquele período conturbado ali de disputa entre Estados Unidos e Rússia. E agora a gente tem uma outra disputa comercial também, que é com a China, Estados Unidos versus China. E ao contrário da Guerra Fria, agora essa disputa pode ser pela nova moeda a ser utilizada globalmente. A China e outros países não gostam de utilizar a moeda americana, o dólar, porque isso dá um controle total dos Estados Unidos sobre a economia. Ele, inclusive, consegue boicotar países que não sigam as recomendações do próprio Estados Unidos. Então, eles chegam nos bancos e falam: eu não quero mais que determinada pessoa desse governo ou determinado país consiga fazer transação por meio do sistema internacional SWIFT. E esse país simplesmente não faz mais negociações comerciais e, claro, empobrece. Então, é um poder muito grande na mão dos americanos e a China está tentando lançar um produto, né, uma moeda superior ao dólar, para que ela domine esse mercado, roubando essa posição dos Estados Unidos. E aqui a matéria continua. Pode parecer que o dinheiro já é virtual, já que existem aplicativos de pagamento como o Apple Pay nos Estados Unidos e o WeChat na China, eliminando a necessidade de notas de papel, né, de papel moeda ou de moedas metálicas. Mas essas são somente formas de você mover o dinheiro eletronicamente. A China está tornando a moeda de curso forçado, ou seja, a moeda oficial do país, num código de computador, ou seja, está realmente digitalizando a sua moeda. A versão chinesa de moeda digital é controlada pelo seu banco central. É esperado que isso dê ao governo chinês novas ferramentas para monitorar tanto a economia quanto os seus habitantes, né, quanto os cidadãos chineses. Por design, o Yuan digital vai negar uma das principais características positivas do Bitcoin, que é anonimato para o usuário.
Em testes ocorridos nos últimos meses, mais de 100 mil pessoas na China fizeram download de um aplicativo de telefone do Banco Central, permitindo que eles façam pequenas compras, pequenos gastos, com o valor que foi doado, digamos assim, pelo governo chinês para esse teste. Então as pessoas gastam lá no McDonald's, no Starbucks, e aí vem aqui embaixo a opinião de uma usuária, né, de uma mulher que testou o sistema. Ela falou: "Isso é muito bom", disse Tao Wei, uma jovem de Pequim. "Levou somente um instante para eu realizar o pagamento." Então é um pagamento instantâneo, né? Parece o Pix aí que vocês devem estar usando, né? Então ela achou maravilhoso e ela falou que bastou apontar o iPhone dela para um scanner que a compra foi paga. As pessoas, infelizmente, não enxergam o Estado como ameaça e elas esquecem rapidamente da história, né? Então vai lá, o Collor limpa a sua poupança, por exemplo, vai passar uma geração, outra geração nem se toca disso, nem entende o que aconteceu e vai continuar confiando no Estado. E é por isso que eu não estou aqui para convencer ninguém de nada, né? O Bitcoin também não. O Bitcoin é como se fosse um farol no meio do oceano. Ele está lá, a luz está lá, quem quiser se guiar para aquela luz, vá. Mas a luz não vai correr atrás dos barcos, entendeu? Faça o que você quiser. O farol tá lá para te ajudar. A hora que você precisar, corre, que ele tá lá. O Bitcoin é isso. O Bitcoin não vai ficar correndo atrás das pessoas. Não dá para salvar quem não quer ser salvo. Como, por exemplo, essa mulher aqui que tá falando que tá tudo lindo e maravilhoso ao utilizar a moeda digital chinesa. Mas você provavelmente não tá entendendo qual é o problema, né? Porque realmente, pô, o dinheiro digital, ele é mais rápido, você realiza o seu pagamento instantaneamente, 24 horas por dia. Qual é o problema com isso, Guilherme? Vamos continuar na matéria. Dinheiro digital parece ser uma ferramenta macroeconômica dos sonhos para o governo que estiver emitindo esse dinheiro, possibilitando monitorar os gastos das pessoas em tempo real, acelerar o envio de auxílio para vítimas de desastres ou vítimas de pandemia, por exemplo, né? O governo aperta um botão e esse dinheiro cai na conta dessas pessoas, ou identificar atividades criminosas. Atenção agora, hein? O dinheiro em si é programável. Pequim tem testado datas de validade para encorajar usuários a gastar o dinheiro rapidamente em tempos onde a economia estiver precisando de um aquecimento. Vamos lá então, que isso aqui é um terror, né? Primeira coisa, eles falam aqui que vai existir validade para o dinheiro. Isso não existe no papel moeda porque é impossível. Se o governo colocar uma validade no papel moeda, ele não tem controle sobre isso, ele não consegue alterar essa validade depois. Mas na hora que ele cria uma moeda digital, ele consegue fazer o que ele bem entender com o dinheiro, inclusive aplicar uma validade. Então digamos que você está lá feliz e contente fazendo a sua poupança para comprar futuramente uma casa. Então você está lá com, sei lá, 50 mil reais na tua conta. O governo fala: meu Deus, a economia está fraca, a economia está ruim agora, tivemos uma crise, precisamos forçar as pessoas a gastar dinheiro no mercado. Mas as pessoas não querem gastar dinheiro. O que a gente faz então? Vamos colocar a validade do dinheiro até o mês que vem. Ou seja, você agora é obrigado a gastar esses 50 mil reais até o mês que vem, senão ele vale zero. É isso mesmo, você está proibido de fazer poupança pelo Estado. E não é que o Estado já não faça isso, já existem ferramentas atualmente utilizadas para isso, como, por exemplo, a taxa de juros da economia. Quando o Estado baixa a taxa de juros, digamos, de 2%, 3% para zero, o que ele está fazendo? Ele está dizendo para você que não adianta fazer poupança, que você vai perder dinheiro, porque você vai aplicar num banco, o banco não vai te pagar juros, ou vai te pagar uma merreca abaixo da inflação, e a cada ano que passar, você vai ficar mais pobre. Então é um incentivo para que você gaste o seu dinheiro. Mas note, não é que seu dinheiro vai passar a valer zero de uma hora para outra. Ele vai perdendo valor ao longo do tempo. Já é uma coisa absurda, uma coisa criminosa, na minha opinião, mas é uma coisa superior, né? Melhor do que uma validade para o dinheiro, que vai de uma hora para outra passar a valer zero. E como essa matéria fala, o governo vai conseguir injetar dinheiro na conta da população, na sua conta bancária, com somente um clique. Então, se ele precisa fazer alguma campanha de auxílio, qualquer coisa, como aconteceu nessa pandemia, ele simplesmente clica e o dinheiro surge na sua conta. E você pode pensar: nossa, que legal, né? Vou ganhar dinheiro do governo com um clique. Só que isso não tem nada de legal, porque ao contrário do dinheiro que você recebe agora e você gasta com o que quiser,
O governo, por ser um dinheiro digital, consegue colocar uma etiqueta nesse valor para que você só gaste com o que ele quer. Digamos que eles coloquem R$2.000 na sua conta, só que eles digam que você só pode usar esses R$2.000 para fazer compra de produtos e serviços essenciais, né? O Estado adora usar essas coisas que não fazem nenhum sentido. Tudo é essencial para alguém, senão não existia, né? Então, quando você compra um produto ou um serviço no mercado, é porque ele é essencial para você, ou pelo menos para o cara que está vendendo esse produto ou serviço. Mas o governo pode simplesmente dizer que não, você não vai comprar jogo de videogame, não, você não vai comprar Bitcoin, não, você não vai comprar cerveja, você vai comprar o que eu quero que você compre. Digamos, medicamentos, máscara, álcool gel, sei lá. Ele consegue definir como o seu dinheiro vai ser usado por você. Então, ao contrário de hoje, que o Estado consegue injetar o dinheiro, mas não sabe onde ele vai chegar no final, ele vai ter o controle tanto desse envio do dinheiro quanto de quem vai receber na outra ponta. Quanto tempo vocês acham que vai levar para chegarem empresários ligados ao Estado e começarem a fazer lobby para que você gaste o seu dinheiro com eles? Esse é o grande problema. Vai começar a chegar um ponto onde os empresários ligados ao político, né, que ajudaram na eleição desse político, vão falar: ô político da vez, por favor, pede para a galera gastar aqui, tá? Então, a minha empresa tem que ser uma das poucas listadas aí para esse gasto do seu auxílio. E aí o governo está fazendo o quê com isso? Na hora que ele injeta a grana aqui, ele está injetando o dinheiro que ele sabe que vai chegar na mão daquele cara, daquele empresário que apoiou ele politicamente. Então, é simplesmente uma transferência de recursos daqui para cá. E você, aqui no meio dessa transação, né, um intermediário, é somente uma ferramenta do Estado para enriquecer o empresário. Você é o João Bobo da vez ali, que acha que está ganhando alguma coisa, quando na verdade está sendo usado pelo político para dar dinheiro, para transferir dinheiro para esse empresário, que inclusive pode cobrar muito acima do mercado, né? Já que ele sabe que vai receber esse dinheiro e você é obrigado a comprar com ele, por que ele vai oferecer um produto de qualidade ou um produto barato? Claro que não. Ele vai colocar o preço lá em cima e oferecer um produto horroroso para você, porque ele sabe que o seu dinheiro tem que chegar na mão dele. Outra coisa que eu prevejo é a proibição de você comprar aquilo que você quer. Você vai comprar somente o que o governo aprova. E o governo não aprova muitas coisas, como a gente sabe, né? Drogas, armas, Bitcoin, tudo isso é mal visto pelo Estado. Se ele tem o controle total da moeda digital, ele sabe quem está transferindo para quem, quanto cada um tem, o que cada um está comprando, ele simplesmente vai proibir a compra de determinados itens. E a tendência, como tudo no Estado, é essa restrição ir crescendo pouco a pouco. A gente não quer que o pessoal compre, por exemplo, produtos da China, vão proibir diretamente na conta da pessoa, diretamente no dinheiro digital. Então, você é impossibilitado na fonte de comprar um produto chinês ou um produto de um país que o político da vez esteja brigando, ou algum produto que eles acham que é ruim para você. Não, comer muita gordura, comer muito refrigerante faz mal à saúde. Então, vamos limitar a compra de refrigerantes pela população. Se você comprar mais de 2 latinhas por mês, automaticamente você fica proibido, você não consegue mais realizar a compra. O seu dinheiro não serve mais para isso. Olha o nível de controle, de vigilância que a gente está chegando, tá? É algo surreal. Se me falassem isso há 2, 3 anos atrás, eu ia falar que era a teoria da conspiração e a gente já está nesse estágio. E você pode falar, mas é a China, né? A China é um país assim mesmo. Claro que não. A China é simplesmente o primeiro país a utilizar moeda digital e vai servir como referência para os outros. Porque você imagina se a China tem esse controle total sobre a população, conseguindo interferir economicamente nesse ponto, e os Estados Unidos ou o Brasil não fazem isso. Esses países ficam para trás na visão do Estado. Então, os outros países serão obrigados a copiar essas funcionalidades da moeda chinesa. Você pode até não saber disso, isso está escondido ali no sistema, mas eles sempre terão essa opção ao implementar a moeda digital. Então é uma forma de escravidão muito mais pesada do que a atual, porque dificulta que você consiga fugir. Esse é o objetivo final, impedir que você fuja. Por exemplo, o Bitcoin, como a gente sabe, é uma fuga desse sistema, é uma fuga dessa escravidão. E quando eles implementam uma moeda digital, eles dificultam que você consiga fugir para o Bitcoin.
Muito cuidado, a gente ainda tem tempo, mas a porta está fechando, né? Como eu falei, o Bitcoin está lá, é um farol no meio do mar e você consegue chegar nele utilizando um bote, um barco, mas o que o Estado está fazendo é proibindo barcos. Então vai ser difícil você chegar até o farol lá para se salvar depois que a moeda digital estatal for implementada globalmente. Continuando na matéria, eles falam que lá em meados de 2019, o Facebook disse que ia lançar sua própria criptomoeda. Vocês lembram da Libra? A Libra seria a criptomoeda do Facebook. E aí, os reguladores dos Estados Unidos, o governo americano, focou em parar o Facebook e conseguiu, né? Eles proibiram realmente o Facebook de lançar a sua moeda digital porque eles achavam que a moeda do Facebook ia superar a moeda de todos os estados, né? O Facebook atinge bilhões de pessoas ao redor do mundo e poderia ter uma moeda mais forte do que a dos próprios estados. Olha o medinho do estado da concorrência. Eles não querem moeda para concorrer com eles. Então eles proibiram. E agora eles estão vendo a China acelerando a digitalização do yuan, que teve aí os seus testes lançados em abril do ano passado, abril de 2020. Os bancos centrais agora estão com medo de que aquele planejamento que eles conseguiram impedir do Facebook de lançar sua moeda digital seja feito pela China, que é um governo poderoso. Como é que você vai impedir? Você consegue ameaçar o Facebook, que é uma empresa, né? Você consegue chegar lá no empresário e falar que vai prender ele, que vai multar ele e tudo mais. Mas como é que você faz isso com outro estado? Como eu falo para vocês, não existe um estado acima dos outros estados, né? Cada estado é independente. Então, os Estados Unidos podem não gostar, a Europa pode não gostar e a China simplesmente vai lá e lança a moeda digital dela e, ao contrário do Facebook, não tem nada que os outros países possam fazer. E aí um diretor do Banco Central falou que ele está com um medo parecido com aquele medo que os taxistas tinham do Uber, né? Quando o Uber foi lançado. Trouxeram uma coisa nova, uma nova tecnologia, os taxistas desesperaram, tentaram proibir e não conseguiram. E ele complementa: você não quer que a moeda de outro país esteja circulando entre os seus cidadãos. Por que não? Essa é a pergunta, né? Por que não? Você está com medo de quê? Se a sua moeda é boa, por que você está com medo da moeda de um outro país? Não faz sentido. Deixe as pessoas escolherem a moeda que elas quiserem. Ou melhore a sua própria moeda. Os Estados Unidos, como emissor do dólar ao redor do mundo, com mais de 21 mil bancos fazendo negócios com dólar, tem a habilidade de congelar indivíduos ou instituições que estão no sistema financeiro global, ao barrar bancos de realizar transações com eles. Uma prática criticada como o uso do dólar como arma. É o que eu falei para vocês, né? Hoje os Estados Unidos têm esse poder. Ele fala: o Irã não pode mais fazer negócios ao redor do mundo. Nenhum banco vai aceitar transações do Irã, ou da China, ou do país que os Estados Unidos quiser. Eles criam uma barreira com relação a esse país, porque os bancos utilizam dólar em suas negociações globais. E eles têm medo dos Estados Unidos simplesmente parar de emitir dólar para esse banco. Então, todos os bancos vão cumprir as ordens americanas. Se os Estados Unidos falar: o Guilherme não pode fazer transação bancária, eu não faço transação bancária. E aqui eles colocam inclusive que essas sanções dos Estados Unidos estão afetando políticos chineses, tá? Então aqui embaixo a gente vai ver que mais de 250 nomes chineses, incluindo políticos, foram aí proibidos pelos Estados Unidos de ter conta bancária, de realizar transações bancárias, porque os bancos têm medo de que aceitar fazer negócio com essas pessoas podem gerar um risco para eles devido a um congelamento americano. O yuan digital pode dar a essas pessoas banidas uma forma de trocar dinheiro sem conhecimento dos Estados Unidos. Aqui está a grande raiz do problema para os americanos. Eles vão perder o monopólio, vão perder esse controle sobre a moeda mundial. E claro que a China está buscando justamente isso. Ela não quer ficar na mão dos Estados Unidos. E o que vocês acham que vai acontecer com esse lançamento da moeda chinesa, né? Com essa aceleração dos chineses com relação à moeda digital? Ela chamou a atenção dos americanos, que percebem a necessidade de modernizar a sua infraestrutura financeira. Traduzindo, eles também vão ter que lançar o dólar digital, como eu falei, com as mesmas características, porque senão ele perde controle em comparação à China. Então agora é uma disputa de controle entre os estados. Mais de 60 países estão em algum estágio de desenvolvimento da sua moeda digital, de acordo com um grupo de estudos CBDC Tracker. Então, 60 países ao redor do mundo já estão desenvolvendo a moeda digital.
todos eles, todos os países do mundo vão lançar sua moeda digital, vai virar uma guerra entre eles para ver quem tem mais controle sobre a sua própria população. E o que vocês acham que vai acontecer? As pessoas vão migrar para o Bitcoin enquanto elas puderem, porque não ter Bitcoin significa que você não pode usar o seu dinheiro para fazer aquilo que você quer, incluindo fazer poupança. Você pode ser proibido de fazer poupança, você pode ser proibido de comprar chocolate, cerveja, picanha, seja lá o que for, porque o governo acha que você comprou muito disso ou que isso está em falta no mercado. É um controle nível livro 1984 de George Orwell, tá? Loucura total, e as pessoas precisam migrar para uma moeda livre como o Bitcoin. E eu acredito que alguns governos, alguns países também vão migrar para o Bitcoin, que vai se tornar uma opção melhor do que utilizar a moeda chinesa ou o dólar americano. E é assim que eu vejo pouco a pouco os países migrando para o Bitcoin, porque nenhuma dessas moedas digitais vai servir como moeda de reserva. Nenhum país quer que os dados dos seus cidadãos estejam na mão do governo americano ou do governo chinês. E como a gente viu, essa moeda digital vai permitir que esses governos façam isso, monitorem todas as transações. Na hora que a gente tem moeda digital, elas não servem mais como moeda de reserva para outros países. Elas servem somente para cidadãos daquele próprio país. E é isso que vai destruir completamente o uso dessas moedas globalmente, sendo substituídas, por fim, pelo Bitcoin. E se o Bitcoin é a saída que a gente tem para escapar desse controle absurdo, o que você acha que os governos vão começar a fazer? Vão tentar fechar essa saída, barrar essa porta que é a salvação da população. Então você vê essa matéria aqui da Livecoins, Banco Central da Argentina começa a caçar quem tem Bitcoin. Uma coisa triste, né? O Banco Central da Argentina mandou os bancos comerciais argentinos prestarem contas de clientes que realizam operações com Bitcoin ou outras criptomoedas. A ação do Banco Central pretende começar a aplicar maiores controles e regulamentações no mercado de criptomoedas. Então eles enviaram aqui essa circular aos bancos, né, pedindo todos os dados de todos os clientes que já compraram Bitcoin, que já enviaram dinheiro, os pesos argentinos, para dentro de uma corretora. E lá embaixo a gente vê a opinião dos empresários na Argentina, né? A regulamentação é iminente, prevê um empresário do setor. O grande temor dos executivos do setor é que isso mate a indústria. A pressão estatal fará com que as operações em plataformas P2P, pessoa a pessoa, sem nenhuma empresa intermediária, sujeita a regulamentações e impostos e fora do radar de bancos e autoridades, cresçam fortemente no país e acabem com as empresas. Ou seja, a caça aos bitcoiners na Argentina aparentemente pode prejudicar a indústria, mas não o Bitcoin em si, que poderá ser negociado em plataformas P2P, onde o Banco Central não pode exigir relatórios e nem controle. Justamente, perfeita matéria, é isso que vai acontecer. Na hora que os estados tentam impedir, proibir Bitcoin no país, como a gente viu recentemente acontecendo na Turquia e na Índia, o que acontece com as transações de Bitcoin no P2P? Disparam, batem alta histórica e o preço do Bitcoin também dispara, também sobe, porque ele se torna mais escasso naquele país, né? E se é algo que tem valor e começa a ficar escasso, é mercado, né? Menor oferta, maior demanda, o preço sobe ainda mais forte, atraindo ainda mais gente para dentro do Bitcoin. Não tem saída, tá? Tomara que a Argentina faça essa cagada aqui, porque vai ser mais um país agora que vai ter aí uma comunidade P2P, né? Troca entre pessoas diretamente, sem intervenção do Estado. Ah, Guilherme, mas eu não sei como comprar Bitcoin fora de uma corretora. Ué, você tem plataformas P2P no mercado, tá? A gente, inclusive, tem uma patrocinadora aqui no canal, que é a Paxful, que é uma das principais plataformas P2P no mercado. O link está na descrição. Vocês têm aplicativos também como a BISC, que é um aplicativo todo descentralizado para a troca de Bitcoin. E para fechar esse vídeo, eu quero apresentar uma solução para o problema de poupança. Você não consegue poupar, como a gente está vendo, num cenário como esse, né? Onde o Estado controla, inclusive, quando você tem que gastar o seu dinheiro, ou controla a taxa de juros, ou te obriga a usar a moeda horrorosa do seu país, como no caso da Argentina. Por que o governo argentino não quer que as pessoas comprem Bitcoin? Porque é uma fuga do peso argentino que já não vale mais porcaria nenhuma. As pessoas gostariam de comprar dólar, só que o governo americano consegue controlar. Então as pessoas não podem comprar dólar, são proibidas de comprar dólar, mas elas conseguem comprar Bitcoin. Então o governo americano quer proibir as pessoas também de comprarem Bitcoin, mas não consegue. E aqui no Brasil a mesma coisa. Você vai fazer poupança com real?
real, com uma moeda que perde valor, que está entre as piores do mundo, já tem aí 2 anos, né, que é uma das piores moedas do mundo, que mais se desvaloriza, para que serve fazer poupança com uma moeda assim? E aqui no Brasil você também não consegue fazer poupança em dólar tão facilmente, você não consegue comprar dólar tão facilmente, e se você tem Bitcoin ou tem uma stablecoin lastreada ao dólar, você consegue sim fazer essa poupança ganhando percentuais bem mais altos do que em qualquer instituição bancária. Eu estou falando aqui sobre a Ledn, que também é patrocinadora do canal. A Ledn também atualizou agora o valor da poupança, né, que você pode fazer tanto com Bitcoin quanto com USDC. Você recebe 6,1% ao ano em Bitcoin, isso até 2 bitcoins. O que você tiver acima de 2 bitcoins, eles pagam 2,25% ao ano. Já em USDC, que tem o mesmo valor do dólar, né, uma stablecoin, você recebe 12,5% ao ano. Então imagine você conseguir fazer poupança numa moeda forte, no dólar e não no real, e ganhando 12,5% ao ano. Essa é uma forma de você ser remunerado de verdade pela poupança que você faz, independente da vontade do governo ali, mexendo na taxa de juros, ou pior, como lá na China, colocando validade no seu dinheiro. Essa é a forma de você se proteger utilizando criptomoedas. E aqui eles mostram, né? Tá aqui, ó, 6,1% ao ano em Bitcoin e 12,5% ao ano em USDC. Mas enfim, tá aqui uma opção para você que precisa se dolarizar, né? Fugir do real ou ganhar remuneração no próprio Bitcoin. Os links para Ledn, para Paxful e para tantos outros serviços estão aqui na descrição. Vai lá, dá uma olhada, que certamente tem algo para você. Por hoje é só, mas não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Grande abraço e até a próxima. Entediado com buy e hold? Acesse a Ledn e descubra como rentabilizar seus ativos digitais sem abrir mão da segurança de seus fundos.